Bem, hoje eu trouxe um recado para um grupo seleto de pessoas, a saber, os antitrinitarianos. Os antitrinitarianos são aquelas pessoas que não acreditam na Trindade. E um dos seus argumentos também é que Jesus Cristo não é Deus e que foi criado. E o outro grupo de pessoas são os nossos, eu posso dizer, irmãos, testemunhas de Jeová também, que dizem que Jesus Cristo não é Deus, que ele é Filho de Deus e que ele foi criado. E vamos analisar alguns textos da Bíblia para ver se esses argumentos procedem, se de fato Jesus não é Deus. Bem, o primeiro texto nós encontramos em Isaías, capítulo 40, versículo 2. Eu vou ler aqui na tela que diz assim: Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhes que já a sua milícia é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Quem é esse Senhor que está falando? O Senhor Deus, o Senhor Jeová. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as suas veredas. Quem é esse Senhor? O Senhor Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 1, cumprindo essa profecia, veja qual é o Senhor que tem o caminho preparado. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Você percebe que no Antigo Testamento o caminho do Senhor teria que ser preparado, do Senhor Deus. No Novo Testamento, João Batista prepara o caminho de Jesus. Próximo texto é Zacarias capítulo 12, versículo 8, diz que o Senhor seria transpassado, o Senhor Deus. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Deus falando. Versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e súplica, e olharão para mim a quem traspassaram. Deus disse que olhariam para ele porque ele seria traspassado. Veja o cumprimento. João capítulo 19, versículo 36 diz o seguinte: Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. O que disse a Escritura? Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que o traspassaram. Está falando de quem? De Jesus. No Antigo Testamento, Deus disse que olhariam para ele porque ele seria transpassado. E no Novo Testamento, para que se cumprissem as Escrituras, olharam para Jesus, que seria transpassado também. Um outro texto que confirma que Jesus é que foi transpassado, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo quanto o que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, quem é transpassado no Novo Testamento é Jesus. Muito bem, próximo texto diz assim: Deus passaria pela porta de Jerusalém e a porta ficaria fechada para sempre. Ezequiel capítulo 44, versículo 1 diz o seguinte: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor. Quem é o Senhor? Senhor Deus, Senhor Jeová: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Muito bem. Você entra no Novo Testamento e nós encontramos o seguinte episódio. João capítulo 12, versículo 13, cumprindo essa profecia. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Veja, quando Cristo entrou montado no jumentinho, ele passou por essa porta dourada de Jerusalém, e desde aquele dia que Cristo passou por aquela porta, a porta permaneceu fechada até hoje. Mas no Antigo Testamento, quem passaria por essa porta seria o Deus de Israel. Não seria um Deus menor, um Deus criado. Isso seria o Deus de Israel, Jeová. Mais outra prova.
Deus é uma nuvem ele aparece no Antigo Testamento numa nuvem ou numa coluna de fogo. Nós vimos isso na história do povo de Israel. Então vamos ver aqui. Números capítulo 14, versículo 14. E dirão aos moradores desta terra, aos quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Então nós vemos que Deus estava guiando o povo na coluna de fogo e na nuvem. Agora vamos para o Novo Testamento. João diz em Apocalipse: e vi um outro anjo forte que descia do céu vestido numa nuvem e por cima da sua cabeça um arco celeste, e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Jesus aparece em Apocalipse descrito na nuvem e numa coluna de fogo, e Paulo confirma que aquela coluna de fogo que seguia o povo à noite e a nuvem de dia era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, que nós lemos, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aquele Deus que acompanhou o povo no deserto era Cristo. Paulo confirma. Muito bem. Jesus também é chamado de Pai. Você pode ler isso em Isaías capítulo 9, que ele é chamado Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Muito bem. O próprio Deus, o Pai, chama de Jesus de Deus. E as pessoas dizem que Jesus não é Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Deus falando. Cetro de equidade é o teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus o Pai, o teu Deus, Jesus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Então, Deus o Pai chama Cristo de Deus. Deus, o teu Deus, os dois conversando. Agora veja, Tomé também ele nos confirma que de fato Jesus é Deus. João capítulo 20, versículo 28. E Tomé respondeu-lhe e disse: Senhor meu e Deus meu. Então como é que as pessoas dizem que Jesus não é Deus? Muito bem. Quem é o Criador? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou o céu e a terra? Deus. Muito bem. Veja qual é o Deus que criou o céu e a terra. Evangelho de São João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem criou no princípio o céu e a terra, que nada do que foi feito sem ele se fez? Jesus. Muito bem, próximo texto que comprova que Jesus é quem criou tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Então Jesus criou tudo que tem no céu. E na terra, Jesus criou tudo que tem na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora veja, se Jesus foi criado, se Jesus é filho de Deus, como que fica esse próximo versículo, versículo 17? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Como é que um ser que foi criado é antes de todas as coisas? É antes de tudo. Se ele foi criado, ele porque teve origem. Mas se ele teve origem, como é que ele é antes de tudo? O que é tudo? Antes de tudo é tudo. Não tem nada que vem antes de Jesus. Não tem fundamento. Próximo texto. Quem é o Salvador? Muito bem. A Bíblia diz que Jeová é o Salvador. Vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Isaías, capítulo 43, versículo 11, diz o seguinte: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então só temos um Salvador na Bíblia. Só existe um Salvador. Deus disse que Ele é o Senhor e fora dele não há Salvador. Muito bem.
Vamos ver então quem é o Salvador do Novo Testamento. Tito capítulo 2, versículo 13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Mas Isaías disse que só existe um Salvador e que fora de Deus não há Salvador. E Tito diz que Jesus é o Salvador, então Jesus é o único Salvador. Muito bem, vamos avançar aqui para terminar. A Bíblia também nos diz o seguinte, que Deus é a rocha. Veja o que Samuel fala. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 47, diz assim: vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Então a rocha da salvação é Deus. Agora vê quem é a rocha. Romanos capítulo 9, versículo 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nele não será confundido. A rocha que Paulo fala em Romanos é Cristo, e Samuel diz que a rocha é Deus. Então Jesus é Deus no seu pleno sentido da palavra. E Jesus também é chamado de Rei de Israel, e no Antigo Testamento o Rei de Israel é Jeová. Nós concluímos o seguinte: existe um engano, e esse engano não é de Deus, ele é diabólico, das pessoas rebaixarem a divindade de Cristo. E eu deixo uma pergunta para vocês meditarem, todas aquelas pessoas que não acreditam que Jesus é Deus ou que Jesus foi criado. A Bíblia diz que Jesus existiu antes de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1. Ele é antes de todas as coisas. E Isaías, capítulo 9, 6, se não me engano, diz que ele é Deus forte e Pai da eternidade. Então, se ele não é Deus, Isaías chama ele de Deus forte. Se ele teve princípio, Isaías chama ele de Pai da eternidade. Como é que alguém que é Pai da eternidade é chamado de criação? Não tem fundamento. Que Deus te abençoe e que você seja humilde o suficiente para acreditar e mudar de ideia com relação à pessoa de Jesus. Jesus é Deus, mas não se esqueça que esse Jesus que é Deus, ele também é homem. Talvez a dificuldade de você aceitar a divindade de Cristo é porque ele se manifestou como um homem. E talvez a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar Cristo como homem é porque ele também é Deus. Mas lembre-se, a encarnação de Cristo é um mistério. E esse é o assunto que nós estudaremos durante toda a eternidade. Cristo, somente Cristo, pode nos salvar. Cristo, somente Cristo, pode nos libertar. Acredite nesse Deus poderoso capaz de te salvar.